ontem no Barradão, o torcedor tava lá, amigo. Tava chovendo, um horário que não é aquele melhor, 7 da noite, né? Engarrafamento e tal. Mas a torcida foi. 15 mil pessoas, galera, fazendo aquela festa, empurrando. Às vezes perde um pouquinho a paciência, mas o torcedor do Vitória tá junto ali, né? Desde o início dessa Série B, fazendo a diferença na competição. E olha, quando parecia que não ia, no finalzinho deu certo, 1-0 e o Vitória é líder da competição. Depois de perder 2 partidas seguidas, o Vitória chegou ao Barradão ainda na liderança, graças ao saldo de gols e com apenas 1 ponto de vantagem para o 5º colocado. Mas mesmo com a oscilação do time, a torcida marcou presença no Barradão. Teve a chance de abrir o placar logo de cara. Rafinha ficou cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Mas o árbitro marcou impedimento. Rodrigo Andrade tentou aproveitar a saída errada do CRB, mas não conseguiu pegar em cheio na bola. A resposta do Galo veio com João Paulo, que ficou cara a cara com Arcanjo e mandou um chutaço em cima do goleiro. De falta, Osvaldo levou perigo. A bola passou por todo mundo, menos por Diogo Silva. Renato também assustou pelo CRB com um chutaço de fora da área. E o Leão teve mais uma chance de bola parada. Dessa vez, Zeca bateu colocado no travessão. Do outro lado, Renato seguia dando trabalho, mas Arcanjo fez uma defesaça. Na volta do intervalo, Léo Condé fez 2 mudanças no sistema defensivo. Felipe Vieira e João Vitor entraram nos lugares de Marcelo e Camutanga. Mesmo assim, a primeira chance da etapa final foi do CRB. Após escanteio, Anselmo Ramon mandou nas mãos de Arcanjo. Após uma boa trama do Leão, Wellington Nem invadiu a área, mas teve o chute desviado pela zaga. Mesmo sem ângulo, João Paulo exigiu uma boa defesa de Arcanjo. Osvaldo aproveitou a confusão na grande área e armou o cabeceio, mas jogou nas mãos de Diogo Silva. Já na base do desespero, Wagner Leonardo mandou a bola lá no alambrado, mas ele teve tempo de pôr a cabeça no lugar e aos 51 minutos garantiu a vitória do Leão. O que faltou de bom futebol não faltou de raça para o rubro-negro. Com o empate, o Vitória estava deixando a liderança da Série B, mas Wagner Leonardo recolocou o time na ponta da tabela, com 3 pontos de vantagem para o 5º colocado. Que beleza, vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Antes da bola rolar, a gente pensa uma coisa, depois do apito inicial, a história é outra. O Vitória já tinha começado a partida como líder, o CRB na zona de rebaixamento, né? Uma equipe que ainda não conseguiu se estabelecer na competição. Então, imaginava que o Vitória fosse ter um outro poder, mas não foi bem assim, né? O Vitória voltou a ter dificuldades, o CRB tentou ali, inclusive em alguns momentos chegou na área adversária. Lucas Arcanjo, mais uma vez, fez uma boa partida, um jogador que vem se destacando nos últimos jogos do rubro-negro, mas valeu aí o esforço, né, de saber que Série B é na raça, é na vontade, que não pode desistir. Realmente o futebol só acaba quando o juiz apita, o jogo só acaba quando o juiz apita, e foi ali praticamente no apagar das luzes que saiu num lance de bola parada, um bom lançamento do Osvaldo, e o Wagner Leonardo soube subir bem, soube se posicionar para dar esses 3 pontos ao Vitória. Exato, Ju. Foi um jogo que no seu início, ali os 5, 10 primeiros minutos, o Vitória até teve o ímpeto
colocou o CRB no seu próprio campo. Mas à medida que o tempo foi passando, o CRB foi equilibrando, isso na etapa inicial, e adiantou a marcação e fez alguns desarmes no campo defensivo do Vitória, na saída de bola do Vitória, e encaixou algumas jogadas, algumas situações de gol. O Lucas Arcanjo trabalhou muito mais do que o Diogo Silva, que é o goleiro do CRB. Então, a etapa inicial fechou com o CRB com a apresentação melhor. O Vitória volta no segundo tempo e continua com dificuldades. O jogo já é equilibrado, mas o Vitória não controla a partida. À medida que o tempo foi avançando, o Vitória teve o mérito de não desistir, né? De alguns jogadores que entraram, aí eu destaco o Wellington Nem, entraram com ímpeto, empurrando a equipe para frente. E foi até bom a gente ver, né, Nelson? Até comentávamos na Band News ontem, você estava lá comigo na resenha, sobre a possibilidade do Wellington Nem aparecer no time. E ele ontem teve essa oportunidade e mostrou que está com vontade. Ele né? entrou bem, Ju, e até fisicamente pareceu mais magro. Então, o Vitória foi ali naquele abafa, né? Mas, mesmo assim, o CRB ainda teve chances, né? Mas, quando o jogo já estava ali, a parte tática um pouquinho mais... com menos rigidez tática, com mais espaços, o Vitória foi encurralando, foi tendo aquela resiliência de até o final do jogo persistir. E aí, o destaque também para Osvaldo, um jogador com 35 anos... que corre o jogo inteiro, que estava com dificuldades, mas que já extenuado aos 51 minutos, com muita precisão, fez aquela cobrança que facilitou a finalização do Wagner, que subiu entre os zagueiros e conseguiu fazer o gol. Não foi uma atuação boa. Não. Agora, o resultado foi espetacular, a forma que conquistou fortalece o grupo e cabe ao Léo Condé, com muita frieza, analisar os erros, os problemas. O Vitória ainda é uma equipe que cede espaço no seu campo, marca mal, deu muitas oportunidades ao CRB, mas, de todo, são 3 pontos a serem comemorados, que melhora o ambiente rubro-negro também. E é isso. O detalhe é que a gente viveu aquelas 5 primeiras rodadas, né? Onde o Vitória foi bem, avassalador, colossal, tudo aquilo. E jogando bem, né, Jota? E jogando bem. Importante a gente lembrar que a competição é muito difícil, é longa. Não ia viver isso o tempo todo. Uma hora ia ter, oscilar. De repente, os seus dissabores. E eu vou dizer que o dissabor, na minha opinião, professores, foi justamente no jogo do Mirassol, porque no jogo contra o Atlético de Goiás, o Vitória não se entregou. O Vitória foi um time também que buscou o resultado, teve o tempo todo com a intensidade que vinha apresentando, só que o resultado não aconteceu, porque o futebol é feito em detalhes dentro do campo de jogo. Mas a gente não vai também achar que viver um mar de rosa, a competição todo tempo todo não vai acontecer, mas que o Vitória também não ia ter esses percalços. E ontem, o que foi importante, como a gente já falou aqui, foi a questão da vitória acontecer, porque eu fico nessa viagem. Triunfo. Mas vou tentar me policiar. O importante foi acontecer, porque o Vitória hoje estaria na 3ª colocação e isso seria também um prejuízo muito ruim. Mas o futebol apresentado, principalmente no primeiro tempo, é que chama atenção para um alerta daquele que a gente viu nas 5 primeiras rodadas para o que está acontecendo agora. Principalmente na questão do Léo Condé, quando no segundo tempo ele tentou resolver, Nelson, você falou muito bem, na questão do meio de campo, que não estava trabalhando, não estava municiando, não estava fazendo nada. O Mateuzinho sozinho ali estava fazendo nada. O Osvaldo até estava tentando ajudar, mas não estava fazendo nada, não encaixou aquela questão da assistência junto com a marcação. E quando ele colocou justamente o Wellington Nem, foi que a gente começou a perceber no segundo tempo que o time ganhou mais um fôlego e foi aí que as melhores oportunidades até apareceram. Então, o que fica, na verdade, Paulinho, é o alerta para saber que aquele time lá das 5 primeiras rodadas foi o que aconteceu para essas 3 últimas, porque por pouco ontem não seria... Né? Ainda bem que não seria mais um dissabor de não ir para o terceiro jogo ser uma vitória. Né? Uma competição longa dessa maneira, a gente sabe da dificuldade que é um campeonato brasileiro, mesmo sendo uma Série B. A equipe precisa ter uma regularidade na competição, mas vencer é muito importante. E o Vitória perdeu essas 2 últimas partidas, necessitava desse resultado para se distanciar do 4º, 5º colocado e realmente dar uma tranquilidade para as partidas subsequentes.
A gente está dando uma olhada aqui na tabela de classificação. Como foi importante esse resultado do Rubro Negro? Vila Nova ganhou seu jogo, Criciúma também. Os dois chegaram aos 17 pontos, né? Encostaram a diferença de 1 ponto para o Vitória, que poderia ter perdido essa liderança. O quinto tem 15, uma diferença de 3 pontos, já deu uma melhorada para o que estava, né? Antes da bola rolar. Então, realmente, o Vitória não podia desperdiçar esses pontos em casa, porque uma hora a conta chega, né? E como a gente disse, tá tudo muito embolado. Tem vários times aí acordando ainda para o campeonato e o Vitória não pode vacilar, não. Em casa, precisa pontuar, vai jogar agora, né? A próxima rodada. O Rubro Negro encara a equipe do Avaí lá na Ressacada no sábado. Então, mais um jogo aí para ficar atento, tá?